Essa corretora é um lixo, você liga lá e ninguém te atende. Então faça um favor a si mesmo, se você não entendeu só esses dois termos. Não especule. Por que investir em ações? Ponto. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouviu Investiu, um programa da Sacre aqui para você trazendo informações. E estamos indo aqui agora um convidado super especial, vem direto do Rio de Janeiro para conversar aqui com a gente, mas antes da gente apresentar o nosso convidado, né, diretor? Opa! Temos alguns recados. Vamos lá, pessoal. Esse é um podcast que está sendo veiculado pelo YouTube, com imagem, né, para quem está assistindo a gente aqui na plataforma do YouTube, mas também é veiculado nas principais plataformas de áudio. Então, se você quer ouvir um podcast, hoje o tema está muito interessante, renda variável, ações, vai fazer aquela caminhada, aquela corridinha, quer ouvir uma resenha com o Gustavo, que está aqui para falar disso com a gente, você pode ouvir também nas principais plataformas de áudio. E se tiver algum tipo de dúvida aí no decorrer do episódio, pode mandar pra gente. Deixa aqui nos comentários, né, do vídeo, ou também, se quiser, pode mandar direto nas redes sociais da Sacre, @sacreinvestimentos, que a gente responde, o nosso time entra em contato e responde. E quem sabe, né, não faz até um podcast se a sua dúvida for muito aprofundada. Exato. Se no decorrer do programa aqui, do episódio, você achar que quer investir com a Sacre, quer investir em renda variável com a Sacre, o link também para você abrir a sua conta tá aqui na descrição do vídeo e do podcast também. E os nossos links de redes sociais, enfim, das redes sociais da Sacre. Beleza? É isso mesmo. E não só em renda variável, né? Investir aqui junto com a Sacre, mas eu não vou arranjar confusão com o meu amigo que veio aqui falar sobre renda variável. O head, então, da mesa de renda variável da Sacre, Gustavo De Gasperi. Muito bom estar com você aqui. Boa, eu que agradeço o convite. Imagina. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você estava sentindo Você estava sentindo o que você precisava vir, Gustavo? Porque aqui a gente já falou de prévia, de renda fixa, já falamos de câmbio e... Tava faltando o convite, né? Não falou do mais importante, então... Olha lá, viu? Já falou o mais importante. Mais importante. Inclusive, a gente tem um podcast planejado aí, né? Que vai futuramente para o ar. Que, olha, acompanha. Renda fixa versus renda variável. Essa discussão vai ser boa, esse debate vai ser muito bom. Assim como este episódio presente que você está aqui com a gente. Bom, vamos lá, sem mais delongas, né? Sim. Então, temos algumas pautas aqui para discorrer, Gustavão. Boa. Um ano especialmente desafiador para a renda variável, né? Com certeza. E, enfim, mas vou começar aqui com uma pergunta de justificativa, né? Certo. Então, por que investir em ações em 2023? Em 2023. Isso é uma excelente pergunta. Acho que até a forma que a gente pergunta ela poderia ser um pouquinho diferente, né? Por que investir em ações? Ponto, né? Então, sempre. Ações, ela faz parte da carteira do portfólio de investimentos, né? Deveria fazer parte. Claro que você tem que sempre olhar o seu perfil como investidor. A gente sempre coloca isso quando a gente conversa com os nossos clientes aqui. A gente vai elaborar uma carteira de investimentos, a gente tenta entender um pouquinho, então, do apetite a risco de cada investidor, né? Então, a gente sabe que o apetite a risco do Blanco é diferente do apetite a risco do Ângelo, que é diferente do meu apetite a risco para investimentos. Então, a partir desse perfil que a gente traça, a gente tenta, então, definir qual vai ser a parcela que a gente vai alocar em renda variável. E aí, pensando em por que investir em renda variável em 2023, num ano tão difícil, né? No ano a gente está vendo a Selic aí a 13,75% ao ano, e deve se manter nesse patamar aí por um prazo bastante longo, pelo menos ao longo desse ano de 2023 ela deve ficar inalterada, ou talvez até subir um pouquinho, enfim, a gente já começa a ver algumas precificações na curva de juros. Então, num momento desse tão complicado, com juros altos, com a renda fixa me entregando uma rentabilidade tão boa, sem de fato eu precisar tomar risco, por que eu devo investir em ações? Então, é justamente em momentos como esse que a gente vê as ações em pontos mais oportunos de entrada. O investidor brasileiro, ele sempre quer investir na bolsa quando ele já sai na notícia no jornal ali, Bovespa bate 120 mil pontos, bate 130 mil pontos. Aí todo mundo, caramba, ações estão subindo, eu preciso investir meu dinheiro. Então está sempre pegando o final da onda, né? O investidor brasileiro está sempre ali correndo atrás e entrando no final da onda. E o momento que a gente está passando agora, nesse momento de a gente ver o cenário para o mercado de ações mais complexo, né, mais difícil, é justamente quando surgem as melhores oportunidades, pensando sempre a médio e longo prazo, né? Isso acho que é outro ponto. O investidor ele tem que ter ali
em linha quando vai investir em ações. É pensando no longo prazo. A gente não está aqui para investir em ações para resgatar, tirar o dinheiro daqui 1, 2, 3 meses. A gente está pensando em construir um portfólio realmente de longo prazo. A gente está investindo, a gente não está especulando. Uhum. Né? Então, a gente, quando traz a parcela de ações para a carteira dos nossos clientes, é pensando realmente como forma de investimento. Perfeito. E o momento atual, ele te dá isso, né? Ele te dá um momento onde a gente vê boas empresas a preços descontados, justamente por conta do cenário que a gente está passando. A gente acabou de sair de uma eleição, né? Mudança de governo, cenário de juros altos, inflação, um pós-pandemia que a gente está vivendo. Então, isso tudo acaba pesando, de fato, no preço dos ativos e acaba dando oportunidade de entrada. Deixa eu só fazer um recorte em duas partes da sua fala, né? Uhum. A primeira você trouxe um comparativo Selic com renda variável. Uhum. Aí, só a título de esclarecimento mesmo, né? Uhum. Por que é importante a gente olhar isso? Porque pode ser que quem está nos ouvindo, assistindo, é aquele investidor que está se encontrando no mercado e fala assim, poxa, mas qual que é a relação, né? Se eu estou falando de ações empresa com Selic. Uhum. Explica um pouquinho melhor isso pra gente. Perfeito. Para esclarecer. Eu acho que eu gosto sempre de pegar e comparar um pouco até o nosso mercado com o mercado de ações dos Estados Unidos, que é o maior mercado de ações do mundo, né? Então, por que o investidor americano está tão acostumado a investir em bolsa, né? A investir em ações? Diferente aqui do Brasil, que isso parece que é algo... Claro, a gente vê cada vez o número de investidores em ações aumentando, mas ainda é um número muito pequeno quando a gente pega no relativo e compara principalmente com os Estados Unidos, né? Então, aí a gente entra nessa questão dos juros, da Selic, né? A Selic no Brasil, mas eu vou falar da taxa de juros como um todo. A gente pega os Estados Unidos ele sempre teve juros baixos ao longo da sua história, né? Então, juros estruturalmente baixos. Então, você pega uma renda fixa lá, hoje que está num patamar muito elevado, está buscando ali 4%, 5% ao ano, né? Então, isso é uma taxa de juros elevada para os Estados Unidos. E quando você pega a oportunidade que você tem em bolsa, você vai conseguir buscar, às vezes, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% ao ano de rentabilidade. Então, no relativo, a atração que você tem para investir em renda variável, ela acaba sendo maior para o investidor americano que para o brasileiro. E aqui no Brasil, a gente sempre teve o contrário. A gente sempre teve estruturalmente juros muito altos, né? Juros na faixa de 10%, 12%, 14%, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, esses juros altos, ele acaba fazendo com que você não queira tomar risco de investir em bolsa para buscar uma rentabilidade um pouco maior, né? Afinal de contas, por que você vai para a bolsa? Você vai para a bolsa para tentar buscar uma rentabilidade superior à renda fixa. Se a sua renda fixa já te entrega um retorno muito bom, né, o tal do 1% ao ano, o investidor brasileiro ele tem muito, persegue essa rentabilidade de 1% ao mês. Perdão. Ao mês. Então, esse 1% ao mês que a gente está tendo hoje na renda fixa, ele acaba sendo como algo de desejo de todo investidor brasileiro. Né? E aí, quando a gente está num cenário como esse, você acaba abrindo mão de entrar em outros tipos de oportunidades disponíveis no mercado de investimentos, justamente porque você já tem aquele seu 1%, vamos botar assim, garantido ao mês ali na renda fixa tradicional. Então, acho que a pergunta que você fez é justamente isso, né? Então, como é que a gente compara a renda fixa? Por que a gente compara a renda fixa com a renda variável? O ponto é justamente esse. A renda fixa, quando ela está num patamar muito elevado, ela acaba ficando no foco dos investidores, né? Só que, de fato, ele acaba deixando um monte de oportunidade por trás, que acaba ficando cego, justamente porque você está olhando só para a renda fixa, só para aquele número do 1% ao mês, né? E na prática a gente sabe que a renda variável ela consegue também muitas vezes entregar isso, ou até muito mais que isso, mas não de forma recorrente, sim, de forma como o nome já sugere, variável, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante para registrar, né, no episódio, né? Sim. Concordo comigo, porque é sempre bom a gente lembrar, não significa que na renda fixa o investidor não esteja correndo riscos, né? Exato. Inclusive dependendo do título até maior do que bolsa. Com certeza. Mas ele já está no contrato ali do produto a taxa que ele vai receber. A taxa então, acordada, né? Não confundam os conceitos, né? Acho que isso é importante. Sim, e aqui é o que está se falando em taxa, né? Ô Blanco, aí a gente fala da taxa livre de risco, né? Então, esse é o termo aí. Eu sei porque eu vi lá no blog, sacre.digital, então acessem o nosso blog também, que tem muito conteúdo sobre renda variável e renda fixa também, você consegue entender esse paralelo. Então, né, em resumo, por que eu vou buscar uma rentabilidade com risco se eu tenho uma taxa livre de risco que é atrativa? Entra até o conceito de custo de oportunidade que a gente fala, né, Ângelo? Sim. Então, qual que é o meu custo de oportunidade hoje? Se eu estou com uma Selic a 13,75% ao ano, ou seja,
para eu sair de algo que me entrega 13,75% ao ano, eu tenho que ir para algo que tem o potencial de me entregar bem mais ou bem mais que isso para valer a pena eu mudar a aplicação, né? Ou seja, é de fato o custo de oportunidade. Quando você tem um custo de oportunidade muito baixo, exemplo, quando a gente presenciou a Selic a 2% ao ano lá em 2020, né, durante o período da pandemia, então seu custo de oportunidade era muito pequeno. Eu tenho 2% ao ano, eu simplesmente posso ir para a Bolsa para tentar ganhar, se eu ganhar 4% ao ano na Bolsa, já dobrei o que a renda fixa iria me entregar. Né? Então, esse conceito de custo de oportunidade ele acaba entrando muito em conta na hora da tomada de decisão dos investidores. Já que o Ângelo fez o jabá ali do blog, eu vou aproveitar para fazer o jabá do nosso curso, que a gente ensina a calcular preço-teto ali de fundo imobiliário, de ações, de ativos internacionais, ou a fazer essa comparação e você entender se o preço na tela é um preço justo ali para você pagar. Então, né, os nossos cursos... O Gustavo tem curso também? Tem curso O Rafa, ele é o maior vendedor dos cursos dele, tá, Gustavo? Então fique à vontade para falar dos seus cursos também. Boa. Quando você achar oportuno. A gente tem aqui... A gente trouxe esse episódio, né, pessoal, em quais empresas investir em quais as melhores empresas, né, para investir em 2023. Sempre a gente pauta o podcast com base na demanda que a gente encontra na internet, nas pesquisas que a gente faz. A gente tem as ferramentas próprias para pesquisar, né, tendência de interesse público. Então, assim, não tem por que não falar isso. E aí a gente acaba se deparando com algumas palavras-chave, assim, relacionadas ao tema. E uma dessas palavras-chave está bem relacionada com a nossa próxima pergunta, que consigo investir em renda variável com pouco dinheiro, né? E assim, o que seria esse pouco dinheiro? Porque renda fixa, por exemplo, a gente sabe que tem CDBs aí que eu consigo entrar com R$50, R$100. Então, isso é possível, Gustavo, para quem está ouvindo a gente? Eu consigo aplicar 200, 300, 100, não sei. O que você me diz sobre isso? Investir com pouco dinheiro. Certo. Não, excelente pergunta. Até hoje, cada vez mais o mercado financeiro, né, os produtos do mercado financeiro eles estão sendo cada vez mais democráticos, né? Então, cada vez mais fácil acesso para o investidor em geral. Então, sim, você consegue sim, né, quando a gente fala em renda variável, né, existem veículos diferentes que você pode acessar produtos de renda variável. Né? No meu caso aqui, a gente trabalha muito com ações diretamente na Bolsa, né? Então, a gente vai lá, te compra ações, faz um portfólio de uma carteira de ações, mas existem também veículos que são os tradicionais fundos de investimento, que seria um outro caminho também bastante acessível. Né? Então, só trazendo dois veículos principais aqui, né? Então, o fundo de investimento, hoje você tem fundo de investimentos que você consegue acessar a partir de R$100, você já consegue aplicar num fundo de ação, por exemplo. E você vai ter um gestor ali montando um portfólio de ações para esse fundo. Já quando você fala diretamente em ações, né, as ações elas são negociadas usualmente em lotes de 100 ações. Né? Então, quando você vai comprar, por exemplo, uma ação da Petrobras, você compra lotes de 100 em 100 ações. Mas existe também um mercado fracionário de ações, onde você consegue comprar uma unidade. Né? Então, o mercado fracionário ele talvez seja a porta de entrada mais simples que tem. Né? Você consegue ir lá e comprar, por exemplo, uma ação da Petrobras, uma ação da Vale, uma ação da JBS. Então, você consegue montar uma carteira com um capital bastante baixo. Sim, é possível. Né? Agora, num caso como esse, claro que a depender de sua disponibilidade de recursos, talvez a melhor forma seja você entrar via um terceiro veículo também, que são os ETFs. Né? Acho que talvez não estava na nossa pauta falar um pouquinho dele, mas para essa pergunta ele seria bastante pertinente. Né? Então, os ETFs que são... ele vem da sigla em inglês Exchange Traded Fund, né? Que em português a gente traduz para fundos de índices. Então, eles são fundos que seguem uma carteira teórica de ações. Né? Então, por exemplo, vou pegar um ETF bastante conhecido aqui, que é o BOVA11, BOVA11, que é o ETF que ele acompanha a carteira do índice Bovespa. Né? Então, o índice Bovespa é uma carteira teórica composta ali por em torno de 70, 80 ações, principais ações da Bolsa, e o ETF BOVA11 ele acompanha esse índice. Então, quando você compra cotas desse ETF, na prática você está comprando essa carteira aí com 70, 80 ações. Né? Do Ibovespa. Então, talvez essa seria uma forma bastante simples de você acessar diretamente o mercado de renda variável com um capital bastante baixo. Né? Então, se você comprar uma cota ali do ETF do Ibovespa, você vai pagar ali 100, 100 e poucos reais, você já vai ter uma carteira bastante diversificada. Isso aí, no momento que a gente está gravando aqui, né, está 101,15. Né? Fechou? 101,15. Então, com R$101,15, eu consigo comprar uma cota de BOVA, que esse fundo lá, o administrador, o gestor do BOVA11,
ele replica o índice. Então ele diversifica entre as ações do índice. Exatamente. É interessante esse ponto aqui do nosso podcast, Blanco, porque o investidor que ainda não tem capital suficiente, por exemplo, para ter uma assessoria, mas ele já consegue praticar o conceito da diversificação, né? Que é um dos principais conceitos aí dos investimentos. Então, eu tenho R$200 por mês, eu posso pôr 100 num CDB e pôr 100 num fundo de renda variável e começa aí. Então, legal. Exatamente. Importante, de fato, não era, né, a pauta aqui desse episódio em si, ETFs, né? Mas a gente tem uma diversidade, né? ETF até de renda fixa. Inclusive. Exatamente. Então dá para montar um portfólio só com ETF, né? Sim. A gente vai soltar... É um caminho, não que seja o melhor, mas é um caminho. caminho. É um caminho, com certeza. Tem um próximo episódio programado para ir ao ar também, tá, pessoal? Que é renda variável em 60 minutos. Então, nesse episódio, aí o Gustavo destrincha bem cada um desses produtos aí de renda variável. Então, se inscreva aqui no canal, ative as notificações que quando a gente soltar esse episódio, você vai ser notificado. E é um episódio que tá muito rico. Vai valer a pena. Deixe suas dúvidas no comentários, né? Na área de comentários, seja nas plataformas de streaming, ou propriamente por DM nas nossas redes sociais, pelo @sacreinvestimentos. Você pode participar aqui com a gente dessa forma, e inclusive se a sua dúvida for bastante profunda, a gente vai converter ela num episódio e te dar os devidos créditos aí pela dúvida também. No episódio de Prev, teve um Alcides, eu lembro até o nome. Ele elencou, ele fez pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, e a gente respondeu, tá, pessoal? Então, nenhuma pergunta é descartada, né? E assim, nada a gente não tá aqui para julgar o seu nível de conhecimento. Pergunte, se tiver dúvida, pergunta tranquilamente. Vamos lá, pergunta 3. Bora, diretor. O que considerar na hora de escolher uma ação para investir, Gustavo? Independente de volume. Ótimo, essa é uma boa pergunta, porque assim, a gente tem diferentes tipos de ações, né, de setores, né, o mercado de ação ele é bastante amplo, e a gente tem empresas que são empresas que possuem ações que a gente fala mais voláteis e menos voláteis, né? Então entenda a volatilidade como a variação do preço de uma ação, né? Uma ação que ela tem mais volatilidade, o preço dela oscila mais no pregão da bolsa, né? Oscila mais de um dia para o outro, até mesmo no intraday. E ações menos voláteis oscilam menos, né? E por que isso acontece? Né? Isso acontece justamente pelo perfil da empresa, né? Então, se eu vou pegar 2 exemplos básicos aqui, vamos pegar uma empresa, por exemplo, a gente está aqui no Paraná, vamos falar da Copel, que é uma empresa de energia, né? Então, empresas de energia em geral, elas têm uma receita mais previsível, né? Ela tem um fluxo de caixa mais previsível, então são ações que têm por ter esse fluxo de caixa mais previsível, fica mais fácil você calcular o preço justo dessa ação. Sim. Então, ela tende a ter menos variação no preço dessa ação. Tá? Agora, quando você pega uma empresa do tipo... E a volatilidade, desculpa te interromper, ela ajuda tanto para cima quanto para baixo, né? Exatamente. Também não espere que a Copel dê porradas com frequência. Com frequências, no preço, né? Então, a Copel, a empresa do setor de energia, em geral, são empresas de menor volatilidade, ou seja, o preço tende a ser mais estável, né? Não que ele não varie, mas ele tende a ser mais estável. Agora, quando você pega empresas de setor de tecnologia, por exemplo, né, a gente pode pegar... Vou pegar como exemplo a Localweb, né, que é uma empresa do setor de tecnologia. Ela, por ser uma empresa que tem um fluxo de caixa já muito mais incerto, né, então ela depende muito de uma empresa de crescimento, né, ou seja, o comportamento dessa empresa daqui a 5, 10, 15 anos, como vai ser o futuro da empresa, né? Então, através do nível de incerteza que ela tem, isso faz com que o papel seja muito mais volátil, né? Então, isso só pela questão da volatilidade você já começa a diferenciar para que tipo de papel o investidor ele deveria acessar, né? Se é um investidor que tem um perfil de risco um pouco mais defensivo, né, ou não quer tanta emoção na sua carteira de investimentos, ele deveria procurar empresas que são mais estáveis, né, que têm fluxo de caixas mais consistente. Em geral, empresas que pagam dividendos são empresas que tendem a ter um conforto maior com relação à oscilação de preço. O mercado chega a classificar essas empresas até como previdenciárias, né? Sim. Justamente porque tem um fluxo de caixa mais previsível, exatamente. Perfeito. E já as empresas de crescimento, né, ou seja, empresas que estão em fase de desenvolvimento, né, de expansão de projetos e de crescimento, de fato, são empresas que, de fato, variam mais, têm mais upside, obviamente, se
tudo der certo, a empresa vai crescer, vai gerar bons lucros no futuro, então tem uma grande expectativa por trás dela, então fica mais difícil você calcular o preço justo dessa ação, né? Então, se a gente for entrar em metodologia de cálculo de preço de ações, fica muito mais difícil você calcular uma empresa onde você tem mais incertezas do que numa empresa onde você tem mais previsibilidade. Tá? Então, isso obviamente acaba fazendo que sendo ações de empresas mais voláteis e que acaba sendo para um perfil de investidor um pouco mais agressivo, né? Até dentro da nossa estratégia de investimento aqui, a gente pode pensar numa carteira de ações de small caps. Né? Se a gente for falar de small caps, são de empresas de menor capital social, né? Que são empresas que estão em crescimento. Elas são empresas de ações, são ações que em geral oscilam bem mais na bolsa, né? E tem também, obviamente, muito mais upside, né? Se a gente for pegar uma carteira, por exemplo, de dividendos, a gente vai ter empresas mais sólidas, né? Empresas como, por exemplo, do setor financeiro, então bancos, Banco do Brasil, você vai ter uma Itaú, né? Empresas ou então até mesmo empresas do setor de energia, como eu falei, uma Transmissão Paulista, uma Taesa, são empresas que têm um fluxo de caixa mais seguro, então pagam mais dividendos, então são ações que tendem a oscilar menos, são ações mais defensivas para a carteira. Né? Então, na hora de você montar seu portfólio, você tem que estar sempre pensando nisso. Né? Então, o seu tipo de investidor e o que você está buscando. Eu quero investir em ações, mas qual é o seu foco? É dividendos, é ganho de capital, é os dois? Né? Então, são perguntas que a gente sempre leva em consideração na hora de montar uma alocação para algum cliente. Né? E a tua resposta dá gancho para lembrar da resposta da primeira pergunta, né? Porque você disse sobre a tua tolerância ao risco. Então, o autoconhecimento, quanto mais o investidor se conhece e está confortável com aquele investimento, mais ele vai aceitar, por exemplo, momentos como a gente está passando, de alta de juros, os ativos desvalorizando, ao invés de se desesperar e vender na baixa, ele acha meios de comprar mais, se ele confia naquela tese dele. Ele rebalancear a carteira dele, rebalancear a carteira. Então, o primeiro passo de tudo é entender sua tolerância ao risco. Né? Perfeito. Senão isso vai ficar muito difícil. Você está sempre, tô rico, tô pobre. Vai estar sempre comprando na alta e vendendo na baixa. Vai fazer justamente o contrário. Né? Isso que o Gustavo falou, por exemplo, ele citou aqui a Localweb, e veja, a gente posta todo dia lá no Instagram da Sacre, pessoal, @Sacre Investimentos, o Morning Call e o fechamento do dia, né? E a Hapvida, a Localweb, ela é uma empresa que quase todo dia ela consta ou entre as maiores altas ou entre as maiores baixas. Então, assim, a Localweb, algumas empresas do varejo, por exemplo, Magazine Luiza, né, Americanas, quando estava no Ibovespa. Então, se você isso já é um exercício. Se você começar a acompanhar todo dia ali no Instagram da Sacre, as maiores altas e baixas, você vai ver que tem umas empresas que estão sempre ali. A Melius sempre tá, a Hapvida sempre tá. Então, assim, tem empresas que Braskem sempre tá. E, assim, não é que só tá na baixa. Tem dia que tá na alta, a maior alta e a maior baixa. Então, se você não quer passar por isso, de ver uma ação na sua carteira, um dia tá ganhando, um dia tá perdendo, aí considera isso. E, de novo, lá no Instagram da Sacre a gente posta essas altas e baixas todo dia. E é importante aqui, a Sacre por perfil, né, por posicionamento, a gente fala em geral mais com investidores. Não é também proibido você estar lá no mercado para especular, né, Gustavo? De forma alguma. Né? Se o seu viés for especular, então uma Localweb vai fazer mais sentido. Vai fazer sentido para ti. Por quê? Porque você quer justamente que ela se movimente, né? Você não quer o preço estável, você quer que ela se movimente para cima ou para baixo. Pra cima ou pra baixo. Você quer variação, né? E acho que até um ponto legal quando a gente fala de especulador, né, Blanco? Porque o especulador ele não ganha só com a alta, ele pode ganhar com a queda também. Né? Ou seja, se ele pode ganhar com os dois lados, né, isso até pode ser assunto talvez de um outro podcast. Mas tá na pauta do nosso podcast aí sobre renda variável em 60 minutos. Ó, que nome. Isso aí foi baseado no 60 Minutes. Eu lembrei já mesmo. Viu? No 60 Minutes. Boa. Beleza. Mas então é justamente isso. A volatilidade para o especulador ela é muito boa. Né? Sim. Porque para ele pouco importa se está subindo ou caindo, ele quer acertar o lado. Exato. O lado vai. Exato. Né? E pouco importa a ação também, né? Pouco importa a ação também. Ele quer movimento. Só mesmo. tem que tomar cuidado, né? Pra não fazer o que o Gustavo falou no início lá do episódio. O investidor brasileiro que sempre entra no final, né? No final da festa e vai lá comprar o Ibovespa 125 mil, sendo que tá agora 106, 105, fechou ontem a 105 mil. Exato. A hora de entrar é agora, né? Não vejo assim.
projeções para perder os 100 mil, né? Pelo que eu tenho visto aí nos research do BTG, inclusive, eles estão com projeção ali para 103, né? Na baixa. E só fazer um fechamento aqui com relação ao especulador, né? Se quem tá nos ouvindo ou assistindo fala assim, pô, não entendi nada que vocês falaram aí qual é a diferença de especular e investir. Então faça um favor a si mesmo, se você não entendeu só esses dois termos. Não especule, né? Não escolha empresas baseado no influenciador ou em um amigo, etc. Confie num relatório de uma research que tenha histórico, né, positivo. A gente vai falar já da competência do BTG para fazer isso, né? Quais ações escolher. Então, faça um favor a si mesmo e ao seu dinheiro. Não especule. Se você ficou com dúvidas do que um significa e o outro significa, né? Já pegando esse... Eu tava lendo, só aqui um caso também, eu tava assistindo uma live esses dias de um trader, né, e eu acompanho muito trade, então eu tava ouvindo e acompanhando, assim, trabalhando e acompanhando, e o trader tava operando o dólar, e o rapaz foi lá e perguntou qual foi o ajuste do dólar. Aí o cara falou, né, o analista falou, se você não sabe qual que é o ajuste, por que você tá operando dólar? Então, assim, são coisas que são tão, se você não sabe qual que é vencimento atual? Pô, se você não tá sabendo qual que é o vencimento, então, nem opera, não sai da tela. Talvez você não deveria estar operando, exato. Né? Então, primeiro adquira conhecimento, né? Depois você vai pra prática. Jogo. Então, já que a gente tá nesse momento de disclaimer, né? Um gigante ponto de exclamação aí de cuidados. Parênteses, né? Que tá um grande parênteses no episódio. Quais os cuidados ao investir em ações, Gustavo? Perfeito. Então, acho que o primeiro ponto que a gente coloca aqui quando a gente vai investir em ações, né, quando chega um investidor querendo botar dinheiro em ações, é você entender que o recurso que você está colocando, ele não deveria ser um recurso seu de uma parcela, por exemplo, de um resgate emergencial. Né? Não deveria ser o seu dinheiro de liquidez, apesar de a gente saber que as ações têm liquidez bastante rápida. Né? A gente consegue... Você resgata hoje, você vende uma ação, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Né? Em 2 dias úteis o dinheiro está liberado para você usar. Então, é uma aplicação que é bastante líquida, né? Tem uma liquidez muito grande. Por exemplo? Exato. D30, a maioria dos fundos de ações são D30, né? 30 dias para você resgata, 30 dias depois você tem o dinheiro na conta. A ação não, você comprou a ação, você quer vender, você vende daqui 2 dias úteis, o dinheiro está na conta, você pode usar. Então você pode pensar, se eu consigo resgatar rápido, pode ser um recurso que eu posso colocar, por exemplo, para minha parcela, para o meu resgate emergencial? Não, você não deveria fazer isso. Então a primeira coisa é não misture os seus recursos, né? Entenda, separa o seu recurso de liquidez para um resgate emergencial, você vai estar isso numa renda fixa de resgate D0, D1 no máximo. Né? E agora o recurso que você está colocando para ação, de fato, é um recurso que você está pensando em utilizar ele para um longo prazo. Né? Justamente por quê? Porque você pode entrar numa ação, ou numa carteira de ações, ou num fundo de ações, e os primeiros meses serem meses negativos. Né? Você, de fato, começar perdendo dinheiro. Né? Então, é comum isso acontecer, tem uma probabilidade disso acontecer. Então, o dinheiro que você está investindo... Da mesma forma que no longo prazo, a probabilidade, a tendência é de você ter uma valorização. Exatamente, a tendência de você ganhar. Então já comece, o primeiro ponto da pergunta já comece separando para quando você vai necessitar esse recurso. Se é um recurso que você vai precisar dele, sei lá, para trocar de carro daqui 6 meses, para trocar de casa daqui 1 ano, já comece a pensar se realmente faz sentido você colocar esse dinheiro em risco ou não. Né? Então, acho que esse é um ponto de atenção. Já tá aí uma dica de longo prazo, né? Você citou 1 ano. Tem muita gente que longo prazo é 6 meses. Não. Curto então, prazo é 1 ano. De longo prazo, em ações. Exato. Então, risco 1, não pôr para jogo ali o dinheiro que precisa ter liquidez. Precisa ter liquidez. Acho que outro ponto também que a gente vê muito investidor iniciante fazendo é seguir aquela diquinha do amigo, né? Então, eu lembro na época muitos investidores comprando a própria Melius, que a gente citou agora há pouco, né? Que é o Cash 3, né? O ticker dela na bolsa, CASH3. Foi uma ação que ela entrou numa tendência de alta muito grande, né? Ela subiu demais e se você for olhar o gráfico dela hoje, a ação desabou. Muitos influenciadores falando de Cash 3, quantidade de amigos, e Cash 3, Melius, e muita gente comprando aquele efeito manada, né? Então sai todo mundo comprando uma ação. Então, procure entender um pouquinho da empresa que você está comprando e procure entender um pouquinho, sempre procurar
não se respaldar só em influenciadores, em amigos, mas também procura ler conteúdo sobre a empresa antes de você, de fato, ir lá e botar seu capital nela, né? Sempre quando você vai comprar uma coisa, você não pesquisa antes se faz sentido comprar, se está caro, se está barato. A mesma coisa você deveria fazer com ações também. Então, você vai comprar uma ação, beleza, você gosta dessa empresa, mas e o preço dela? Será que está num preço interessante? Né? O valuation, que é outro termo que a gente usa muito dentro de renda variável, ela está num valuation atrativo, né? Ou seja, ela está num preço de entrada atrativo ou não. E aí, como é que você consegue descobrir isso? O Blanco já acabou citando um pouco anteriormente aqui. A gente tem acesso aos research, né? As casas de análise. Né? Então, research são casas de análise de conteúdos de mercado financeiro. Aqui a gente trabalha muito com o research do BTG Pactual, onde ele faz uma cobertura de uma série de empresas listadas em bolsa, e a gente usa e consome muito desses relatórios para fazer essa tomada de decisão junto com os clientes, né? Então, mostrar as principais oportunidades. Então, estude antes, conheça a empresa, né? Se você está começando agora na bolsa, procure investir em empresas de setores que você tem mais familiaridade, né? Então, vou pegar por exemplo aqui, vou falar do meu pai, né? Meu pai, ele trabalha na Petrobras, ele nunca tinha investido em bolsa. Quando ele foi começar a investir em bolsa, qual a primeira ação que ele quis comprar? Petrobras. Por quê? Porque ele já tem mais familiaridade com a empresa, ele já conhece melhor a empresa, sabe como é que a empresa ganha dinheiro, como é que ela funciona, né? Então, você começar por setores que você tem mais familiaridade, geralmente é um caminho melhor, né? Então, comece na sua zona de conforto, onde você conhece mais, né? E vai estudando, valendo, né? Acho que ler relatórios de empresas é muito importante, né? As empresas listadas em bolsas, elas apresentam relatórios, elas divulgam seus balanços trimestrais, né? Então, todo trimestre, fechamento de trimestre, ela divulga seu balanço. Inclusive, a gente está em termos de temporada de balanço, né? Com relação ao quarto trimestre de 2022. Sempre que a empresa ela solta um relatório, solta os resultados, a gente tem as casas de análise, né, os research, fazendo os relatórios sobre o balanço da empresa e te dando indicativos se esse relatório, se esse balanço veio positivo, se ele veio negativo, as expectativas futuras para essa empresa. Então, com base nisso, você consegue tomar uma decisão muito mais fundamentada na hora de comprar uma ação, né? Então, acho que esse é um grande disclaimer que a gente coloca, né? Na hora de comprar uma ação, não compra só porque porque um amigo seu indicou, porque você viu que a ação subiu 10% na semana passada, né? Então, calma, tenta entender um pouquinho mais da empresa, entender um pouquinho mais do momento dela, né? Do cenário que ela está, para aí sim você começar a montar um portfólio de forma saudável mesmo, né? Então, acho que esse é outro ponto que a gente tem que tomar cuidado. Deixa eu fazer jabá de novo, e né? do setor também, né? Porque a gente tem 3 cursos que podem ajudar aí dentro da Sacre Educação. Análise técnica, fundamentalista e valuation também está sendo produzido. Então, são 3 assuntos, né, que você comentou, mas não deu os nomes, né? Então, análise fundamentalista, vou olhar os relatórios da empresa, o balanço, o setor, o cenário. Valuation, os múltiplos estão contando uma boa história aqui, né? Tá no preço justo. Estão atrativos ou não, estão né? atrativos. E análise técnica, mais momento, né? Talvez é mais pro especulador ali, mas pro investidor também cabe, uma análise de momento. Então, esses 3 cursos você pode adquirir na Sacre Educação e podem te ajudar, mas isso não significa que você não deva contar com relatórios de uma research, né? Inclusive, fazendo o jabá do BTG também, né? Porque o research do BTG é bem premiada, bem reconhecida. Tempo, exatamente, né? E não é por nós. Não por nós, por instituições que avaliam outras research do mercado. Research, né? O BTG hoje ele já foi eleito, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes consecutivas o melhor research da América Latina, inclusive, né? Não só do Brasil, mas da América Latina. Então a gente vê, de fato, o quão sério é a equipe que toca o research, né? E a qualidade do conteúdo que eles produzem, né? Sim. Então, São bons conteúdos. E você, como cliente BTG e cliente Sacre, você pode ter acesso a esses conteúdos de forma gratuita. Exatamente. Legal. E assim, né? Tem os links aqui, né? Para você abrir sua conta, caso você não seja cliente. E aí é importante abrir a conta mencionando a Sacre, né? Como escritório de assessoria. E eles fecharam os relatórios, né? Então, ele era aberto, né? Agora você tem que acessar com login sem. Então, faça sua conta, tá, pessoal? Continua gratuito, porém você tem que abrir sua conta. Então, para clientes, agora. Justo. Né? E que não é nada mais justo, né? E assim, já aproveitando só, esmiuçando aqui, tem relatórios para day trade, swing trade, enfim. Para commodities, para né? FIIs, para quem quer especular, para todo tipo de investidor, tá? Então, vale muito a pena.
Dentro a gente estava falando na pergunta de quais os cuidados, né? Uhum. Gustavo, eu posso ampliar só, porque a pergunta é assim, ó, os cuidados para investir em ações, né? Uhum. E aí você citou que o dinheiro de liquidez ele não deve estar ali. Uhum. Mas me permite fazer só uma amplitude maior, né? Claro. Todo dinheiro que vai para renda variável não conte com dinheiro de liquidez, né? Então, existe aí também na internet que fundo imobiliário é bom para ter alocar reserva de emergência. Não é um produto de renda variável também. Exato. Né? Um ETF, ele é listado em bolsa, produto de renda variável. Então, tudo que tem o sobrenome variável, sugere-se que você não coloque um dinheiro que você já tem um destino para ele. Exatamente. Né? Então, tudo que é de renda variável, você deveria pensar, de fato, com uma cabeça mais de longo prazo. A gente até pode falar um pouquinho disso, o que é o longo prazo, né? O Blanco falou, 6 meses, às vezes, é longo prazo para alguém. Né? Então, depende do relativo, né? Então, você quer agendar uma consulta médica, demora 6 meses, isso é longo prazo. Demora 6 meses para conseguir a consulta médica com o cara. Agora, se eu for investir em ações, 6 meses não é longo prazo, pelo contrário, é curto prazo. Né? Então, a gente tem que ter esses conceitos. Então, quando a gente fala de renda variável, né, pensando em longo prazo, tá, na minha visão, já coloco pensando acima de 5 anos para cima, pelo menos. Tá? Então, quando você coloca um cenário de 5 anos para cima, a gente já começa a falar em longo prazo em renda variável. Né? Então, e o curto prazo seria algo inferior aí a 2 anos, a gente está falando em curto prazo. Né? E médio prazo, talvez entre 2 a 5 seria uma boa definição. Então, quando a gente pensa em escala de tempo. Claro que existem operações, por exemplo, de swing trade, que a gente fala que são operações de curtíssimo prazo, né? Então, às vezes de alguns dias ou semanas. Né? Então, existem operações desse tipo? Existem, só que são operações com viés mais especulativo. Quando a gente está pensando com a cabeça de investimento, estou montando um portfólio de ações de renda variável, pensando em investimentos, a gente tem que pensar com uma cabeça realmente de longo prazo. Exato. Né? Então... E até a próxima pergunta, eu vou começar respondendo ela, para justificar esse ponto que você está colocando, né? Então, quais as melhores ações para 2023? E eu tenho a carteira da ICIN na minha carteira, e aí fica a teu cargo explicado, a ICIN aí do BTG. Mas, por exemplo, a Vale sofreu recentemente, ao tempo que a gente está gravando esse episódio aqui. Inclusive, a gente especulou uma opçãozinha lá em Vale, né? O Blanco se beneficiou com isso. Então, e vai ter um curso também de opções, tá? Exatamente. Mais pra frente a gente começa a falar dele. Então, nesse momento ali que ela teve que ela sofreu, né? Ela teve uma oscilação, a gente especulou uma opção e beleza. Só que ela ainda continua. Então, o mês virou e ela ainda continua na carteira da ICIN. Então, veja que, poxa, mas você está dando um exemplo de que a ação, o papel, desvalorizou, teve um período de desvalorização, e ainda assim o BTG continua? Pô, então a estratégia do BTG não é boa. Não. O que eu estou justificando é justamente que o research do BTG pensa a longo prazo. Ele não está olhando a variação diária do papel. Ele está olhando uma série, e aí é os 10 sim, que é a tese justamente da carteira que fundamenta como ela funciona, né? Então, assim, como escolher essas ações para 2023? Quais são as melhores ações para 2023? É possível falar? Essa é uma ótima pergunta, assim, né? Então, quando a gente fala das melhores ações para o momento, né? Então, a gente está falando de 2023, estamos falando de agora. Né? Então, o que o investidor ele deveria olhar? Né? Então, qual o cenário que a gente está vivendo hoje? Né? Qual que é o cenário que a gente está vivendo hoje? Olhando para o Brasil, a gente está vivendo um cenário de mudança de governo, né? Um cenário de juros elevado, né? Um cenário de inflação ainda já teve mais alta, mas ainda, né, tentando ser controlada, né, e ter uma inflação um pouco mais baixa, mas de forma geral a gente está vivendo um momento de inflação alta no mundo todo, né, uma inflação global bastante alta, né, e aí por esses caminhos a gente começa a pensar que empresas poderiam fazer sentido num cenário como esse. Né, então, vou pegar, por exemplo, a China também. Né? A China é um grande parceiro comercial do Brasil, né? Um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. A gente está vendo também uma reabertura da economia chinesa. Né? A China ela passou por um período muito grande ali de lockdown, né? Por conta do Covid-19, e agora ela está reabrindo a economia dela. Né? Pessoas voltando a circular, consumir e tudo mais. Então, a gente pega um caso como esse, a gente pode pensar em teses que se beneficiem de uma reabertura da economia chinesa, por exemplo. Né, juros altos. A gente pode pensar em empresas que se beneficiam de juros altos, né, empresas em geral que têm um caixa líquido elevado. Então, bancos em geral e seguradoras. Então, são empresas que se beneficiam
dos juros mais altos. Então a gente tem que olhar sempre o cenário para pensar que tipo de empresa que pode ser interessante para o momento e a gente tentar casar isso, tá? Só que esse trabalho, vejam que não é um trabalho simples, é um trabalho bastante complexo, inclusive. Né? Então, eu não vou te ensinar isso em 5 minutos a fazer isso, né? E nem tenho gabarito para te ensinar a fazer isso. Quem é que faz isso? Um analista faz isso. Né? Nós aqui somos assessores de investimentos, eu sou assessor de investimentos. Né? E um analista de investimentos é que ele está lá, tem respaldo para poder analisar um cenário macro e analisar o cenário micro até da empresa e dizer se essa empresa seria um bom momento para comprar ou um bom momento para vender. E aí a gente volta a falar da carteira 10 Sim, que o Blanco comentou que ele tem no portfólio dele. A carteira 10 Sim, só explicando rapidamente, é um portfólio de ações, é uma carteira de ações montada pelo time de research do BTG Pactual, onde os analistas estão olhando para as empresas e para o cenário e tomando a melhor decisão de selecionar as ações para compor essa estratégia. Né? Então, eu acho que ao invés de você se perguntar qual que é a melhor ação para investir, você deveria pensar quais seriam as melhores estratégias para investir hoje. Né? E aí, deixa a seleção de ações de fato com o analista responsável que vai saber escolher o papel e vai acompanhar o papel e vai acompanhar a empresa também e definir o melhor momento de entrada e saída. Né? Então pense nas melhores estratégias. Né? E quando a gente fala em estratégias, a gente junto com o research do BTG Pactual, a gente tem as principais carteiras de ações do BTG que a gente vai ter as principais estratégias. A estratégia 10 é uma estratégia com foco em ganho de capital, né? A estratégia mais ampla e mais conhecida da casa. E tem as estratégias de small caps, dividendos, entre outras, e aí para cada perfil de investidor. Né? Então, quando a gente fala então, em seleção de ações, eu gosto de pensar mais numa seleção de estratégia, porque você vai ter a gestão ativa por trás. Né? A gente só falar de papéis, a gente está falando de papéis que, por momento, agora pode ser interessante, mas daqui passou 6 meses, 1 ano, outros fatores aconteceram, e essas empresas deixam de estar num bom momento. Né? Ou podem ter algum impacto enfim, tem alguma mudança de rumo para ela. Então, você, mais do que fazer a seleção, é você também ter um monitoramento e acompanhamento desses papéis. Né? Então, quando você segue uma estratégia como essa pronta, você sabe que você está com uma boa seleção feita e mais, você vai ter um acompanhamento da hora de mudar um portfólio, da hora de mudar uma ação por outra. E assim, você, né, você que eu digo, você que está nos ouvindo, né, não você, o Gustavo aqui, você é uma pessoa só e tem que fazer a tua vida aí como a tua profissão, seja você o profissional que for, né? E aí imagina, você, sei lá, é professor, né? Você já tem que montar a aula, avaliar os alunos, pensar na estratégia da didática, tudo. Você é médico, tua agenda, cara, é extremamente... A consulta atrás da outra. Então, começa às 5 da manhã no hospital, na cirurgia e termina, né, no final do dia com consultas. Então, e aí eu levo isso para diversas outras profissões, né? Um advogado, teu trabalho é defender os seus clientes, né? Não é saber selecionar ações. Então, deixa isso para quem sabe fazer, né? E quando a gente pensa na estrutura do analista, não é um analista, né? É um time. É um time. Então, inclusive, tem gente na rua visitando as empresas e tudo. Então, é um trabalho realmente complexo, né? E uma soma de ideias, né, de percepções para se chegar na conclusão do relatório ali, da carteira que vai entregar. E é o que o Gustavo comentou de estratégia, né? A 10 Sim tem uma estratégia e você tem que concordar com a estratégia. Mas não, eu quero um pouco mais de volatilidade, tá? Então a Small Caps pode ser que seja... A carteira de Small Caps pode ser que seja melhor, né, para esse teu momento. Então, e o melhor, é automático, né, Gustavo? Você não precisa fazer nada, né? Aperta o botão uma vez só e depois pronto. Depois deixa pro sistema fazer. O sistema faz tudo por você, exatamente. Inclusive, você pode mesclar as estratégias, né? A gente faz muito isso. Então, a depender da quantidade de recursos que você vai trazer e vai dedicar para a parcela de renda variável, a gente não coloca tudo numa única estratégia, né? A gente tem, acho que isso já vai entrar até para a nossa última pergunta, mas é justamente isso, a gente montar uma estratégia, um portfólio completo em renda variável de acordo com o teu perfil, né? Então, a gente vai ter uma parcela ali que é um pouco mais apimentada, então vai ter uma small caps ali, tem outra parcela mais construtiva, numa 10 Sim, tem outra parcela mais defensiva, talvez numa dividendos, né, e até outras estratégias que a gente usa até internas nossas aqui na SAC, né, Blanco, onde a gente consegue fazer estratégias de proteção também. Isso. Né, então Agora, de novo, essa se carteira, você... só para eu pegar aqui o timing, essa carteira 10 Sim, a gente tem trabalhado com ela um pouco mais de 1 ano, né? E
você acompanha ela de perto, né? Como que você avalia ela, assim, o desempenho dela nesse último ano? E tem muito manejo de ações? Certo. A carteira, ela tem um histórico bastante, até se a gente pegando o relatório da estratégia, né, a gente vai ver que ela tem um histórico bastante longo, né? A carteira já existe há mais de 12 anos, que ela, 2009, se eu não me engano, quando ela foi lançada, né? E ela gera o que a gente chama de alfa, né? Ou seja, a rentabilidade que ela entrega acima do benchmark, que seria o Ibovespa, né? O benchmark seria o nosso índice de referência, então no caso o Ibovespa, para essa carteira de ações, então ela gera um alfa bastante elevado, né? Ou seja, ela entrega mais rentabilidade ela performa melhor do que o índice Ibovespa, né? Tanto no cenário de alta quanto no cenário de queda também. Então no cenário de alta ela consegue subir mais, no cenário de queda ela cai menos. Então quando você pega isso no acumulado dos meses e dos anos, a gente tem uma rentabilidade bem superior ao Ibovespa, né? Então sim, ela entrega o que ela se promete a fazer, né? Que é entregar resultado acima do Ibovespa, porque se ela fosse entregar igual ou menos, é mais fácil você ficar comprado no nosso BOVA11 que a gente falou lá atrás, no ETF, que você mais simples, né? Mais barato, mais fácil. Então, mais acessível. E mais acessível mais também. Acessível, R$100, né? Mais Exatamente. acessível, R$100 você já está comprando. E a outra pergunta que você fez, desculpa, foi... Se há muito remanejo de ações, Certo. se entra muito papel, sai muito papel? Tá, ela é uma estratégia que ela é revisada mensalmente. Tá? Então, todo mês, o time de análise do BTG, né, do Research, eles emitem um novo relatório, inclusive hoje, dia 1º, né, dia 1º de março, provavelmente eles já devem ter emitido o relatório com as mudanças para esse mês agora de março, que a gente está começando. Então, ele mostra então as trocas feitas dentro do portfólio, tá? Não existe uma obrigatoriedade de troca, mas eles estão sempre atualizando o portfólio conforme os acontecimentos que a gente tem no último mês do que está por vir também pela frente, tá? Então, a gente pode esperar pelo menos uma ou duas trocas aí a cada mês. Tem mês, inclusive, que nem troca tem, né? Então, eles mantêm totalmente o portfólio. Então, o Blanco citou aqui, a Vale caiu e eles mantiveram? Sim, mantiveram, porque a estratégia da Vale se mantém. Na tese, por trás, o motivo pelo qual eles colocaram a Vale dentro da estratégia continua válido, então o papel vai continuar. Não caiu. A ação não caiu. Dentro da estratégia. Se eu não me engano, ela está ao 3º mês já, que ela continua na carteira, na estratégia. Exatamente. Tá? Então, o time de análise ele tem total liberdade ali para definir o momento de entrada e saída, inclusive manter o papel. O papel pode ficar ali 6 meses, 1 ano, né? Ou às vezes ficar 1 mês só, porque, enfim, é uma revisão de estratégia, uma revisão de cenário. Então, eles têm essa flexibilidade para poder gerir a carteira da melhor forma e conseguir entregar o que eles se promovem a entregar, que é resultado acima do Ibovespa, né? Legal. Tá. Legal. Então, se você não conhece ainda, sugiro que leia esse relatório da carteira da I-Sim para você conhecer um pouco mais. Bate um papo aqui com a gente pode te apresentar ela também. Vocês vão ver que é uma estratégia que faz bastante sentido aí para o seu portfólio de ações. Vamos ajudar o nosso editor? Vai, né? Vamos lá. Agora... Ele tá até triste ali, porque... A gente não ajudou ele ainda. A gente não ajudou ele ainda. Então, assim, de uma forma bem concisa e direta, Gustavo. Tem uma pergunta ainda, né? Vou usar exatamente ela. Então vamos lá. Então, por que investir em ações com a Sacre? Com a Sacre. Né? Compila tudo que a gente fala que é para ajudar o editor, porque aí você vai numa toada só. Desenvolve seu pensamento aí e a gente não vai interferir, não. Tá? A gente vai ficar quietinho aqui. É assim que a gente ajuda o editor, ficando quieto. Boa, então por que investir em ações com a Sacre? Tá, vamos lá. A Sacre, ela tem, dentro do time dela de assessoria, ela tem uma equipe de assessores dedicada à renda variável, né? Então é a nossa mesa de renda variável, que é uma equipe hoje composta por 4 assessores que olham exclusivamente para a Bolsa, e é um time de assessores que, além de olhar para o mercado todo dia, respirar mercado todo dia, está em contato com o time do Research, do BTG, constantemente, para entender as melhores estratégias e as melhores alocações. Então esse time está responsável aqui para montar, de fato, o portfólio de ações que melhor se encaixe com o seu perfil. É um time bastante gabaritado, com bastante experiência e disponível aqui para conversar com vocês e montar esse portfólio. Muito bem. Ou seja, uma equipe técnica especializada e, né, atendendo apenas a renda variável. E tem a conexão com o BTG, né? E tem essa conexão com o BTG, bacana. Tem um canal exclusivo ali com o BTG. Então, em resumo, assim, se der uma bronca lá com o nosso cliente, né? Deu algum problema na plataforma dele, ou tem alguma inconsistência, enfim, algum erro, é com vocês, é com o teu time que isso vai ser resolvido. Exatamente, acho que isso é até um diferencial
da Sacre em ter um time dedicado a isso, porque a gente sabe que existem escritórios que não trabalham com esse modelo de você ter um time de assessores dedicado, né, a algum produto específico. Né? Então, no nosso caso, esse time de assessores dedicados a gente chama de mesa de renda variável. Né? Então, entrando um pouco mais a fundo já dentro da estrutura do escritório. Então, esse time está dedicado para isso. Né? Ele está à sua disposição para atender demandas dessa classe de produto, né? Desse tipo de produto. E escritórios que não têm essa figura, né? Então, geralmente, o seu assessor de investimentos que faz esse papel. E aí, muitas vezes, você quer falar com o seu assessor de investimentos, às vezes ele pode estar numa reunião, ele pode estar ocupado atendendo um outro cliente, e ele não vai conseguir te dar esse suporte de imediato, e a gente sabe que renda variável é um produto que tem uma dinâmica muito elevada. Né? Então, é um produto complexo e que tem uma dinâmica elevada. Então, você ter disponibilidade de atendimento quando você precisa é algo que faz muita diferença. É fundamental, né? Dentro dessa classe de ativo, né? Então, atendimento... Eu já passei calor, tá? Sim, mas posicionado todo mundo já passou. Todo mundo já passou, né? Eu tenho uma playlist lá no meu canal no YouTube que chama Home Brokers. E aí eu faço um review ali do home broker das principais corretoras aí, enfim. É coisa que eu venho fazendo há muito tempo. E é unânime. A principal queixa e é literal, tá, pessoal? Essa corretora é um lixo, você liga lá e ninguém te atende. Então, assim, o pessoal, ele quer estar no mercado de bolsa, aí com corretagem zero, com plataforma de graça, com... E aí, tudo de graça. Aí quer tudo de graça. Serviço, mas não quer pagar por isso, né? Mas eu não consigo falar com ninguém. É claro, né? Você tá tendo tudo de graça, você ainda quer alguém de graça lá te atendendo. Então, é importante a você questão... vai ter um robozinho no chat, né? Um robozinho no chat. Não tô dizendo que aqui você vai pagar assessoria. Eu só tô dizendo que... Tô falando isso por quê? Para ressaltar a importância do atendimento, né? Exato. Então, isso aqui que a gente tá destacando aqui, que é investir com a SAC, você tem atendimento, né? De uma mesa específica. Exatamente. Tá? Um bom atendimento, ele vai custar caro, né? Não tem como não custar caro. Assim, o caro eu coloco, né? Não que seja de fato um preço inacessível, mas você vai ter que pagar, ele não vai custar zero, esse é o ponto. Exato. Né? O cara não é custo zero. Não é custo zero. Você não tem como ter um atendimento de qualidade, você tem um time de assessores dedicado a um produto, onde você vai ter um custo zero, né? A conta não fecha. Então é a mesma coisa. Vamos fazer uma analogia aqui, que eu acabei de pensar. Fazer uma analogia. Né? Imagina assim, você vai lá no mercado, né? Você tá no mercado diante da gôndola lá, dos produtos e tal, não sei o quê. E aí você olha um produto e assim, no mercado, geralmente em mercados vamos falar de médio, grande porte aí, você tem variedades de marca, né? Ele atende desde o mais barato até os produtos bem caros, bem seletos, sofisticados. E aí você tem a sua marca da preferência. Você sabe que você pode comprar a marca A mais barata, mas você escolhe a B, que é mais cara. Por quê? Porque você escolhe a qualidade. Com o serviço de assessoria de investimentos é a mesma coisa. Sim, você está escolhendo qualidade, logo você tem um custo maior também para acessar esse serviço. Então, você tem que ter uma decisão, né? Se atendimento é importante dentro da gestão do seu capital, então existe intrinsecamente um custo por trás disso, né? Para saber mais sobre como ser o nosso cliente, pode clicar no link, abra sua conta, fique tranquilo, você não vai abrir a conta automaticamente, não, você vai preencher um formulário, deixar os seus dados de contato. Uma pessoa vai falar com você, não é um robozinho no chat, para entender quem é você, o teu momento, o teu cenário. Inclusive, se a assessoria faz sentido para você. Se não fizer sentido, a gente vai te dizer que não faz sentido. Então, faça a sua inscrição, busque mais informações e o nosso blog está à disposição para isso também, né, diretor? Sacre.digital, lá inclusive esse podcast eu sempre ressalto, ele vai virar um compilado, um artigo lá no blog para você poder acessar depois. E, claro, nas redes sociais da Sacre a gente está produzindo e compartilhando conteúdo sobre bolsa e educação financeira como um todo, e inclusive assessoria de investimentos, praticamente semana inteira, o mês inteiro. Então tem conteúdos gratuitos. E os e-books, né? Tem bastante e-book aí também em produção também. E-book, vídeo. Não tem desculpa podcast. Não tem desculpa para a pessoa não aprender com a gente aqui. É isso, Gustavão. Beleza. Algum recado final para a gente concluir aqui as melhores empresas para investir em ações? Então, vamos mais uma ajuda para o nosso editor aqui. O que você fala? Finaliza aí sua... Então, vamos lá. Não tenham medo de investir em ações. Acho que ações, ela deveria fazer parte da sua carteira de investimentos, né? Claro, dentro do seu perfil, e definindo o seu perfil, a gente vai pegar uma parcela um pouco menor ou um pouco maior do seu portfólio, né? Mas invista em ações de forma
consciente e com sabedoria, né? Então, selecione boas estratégias, né? A gente tem boas estratégias aqui, estratégias comprovadas, inclusive, de sucesso, né? E a gente, com essas estratégias, entendendo um pouco mais de você, a gente vai conseguir montar um portfólio que encaixe aí para os seus objetivos e para o que você está buscando, tá? Então, converse um pouco mais com a gente, né? Conheça um pouco mais os nossos produtos aqui, você vai saber que você pode se investir com ações, em ações, de forma bastante consciente e de forma segura também, né? Acho que é o principal. Então, beleza, obrigado pela dedicação aqui e pelo tempo na gravação. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado, Ângelo. Valeu. Banco. Vamos aí. Até a próxima. E só para finalizar, se tiver dúvidas, não deixe de comentar com a gente aqui no comentário do vídeo, no YouTube, ou mandar pra gente nas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. Fechou então, Blanco. Até o próximo. Valeu. Um abraço.